Mudar é fácil. O difícil é manter a postura que te levou à solução para então encontrar uma nova postura. E calma, eu vou explicar muito bem como que funciona esse processo de mudança, seja qual for a questão que você esteja vivendo, você tem um padrão A e deseja ir para um padrão B, ou para uma situação A ir para uma situação B. E eu vou te explicar por que que você não está conseguindo fazer essa mudança. Eu vou te explicar tudo o que está por trás desses padrões, dessas dinâmicas, das suas dificuldades, para que você possa ter o início de um caminho de solução. Entender por si só não resolve os nossos problemas, senão a gente pegaria qualquer livro, entenderia o problema e teria solução. Na verdade, o entendimento, ele precede algumas soluções, algumas, nem todas, mas não é a solução em si. Eu trouxe aqui para vocês um esquema, né, que me veio depois de uma meditação. Eu, Adra, não sou de meditar muito, né, mas foi um momento que realmente eu silenciei, eu desliguei um pouquinho e me veio essa imagem, esse desenho, esse fluxo, e veio como um eureka. E talvez essa imagem vai explicar muitas das dificuldades que você enfrenta na sua vida. Veja, neste desenho nós temos o ponto 1, as dificuldades da sua vida, que podem ser dificuldades atuais, dificuldades que você viveu na infância, dificuldades da pessoa que você ama, desafios grandes, desafios médios, desafios pequenos, desafios ilusórios que só existiam na sua mente, não importa o que seja. Tudo aquilo que lhe parece como uma dificuldade vai trazer para você ponto número 2, uma postura de ataque, ou seja, como que eu vou resolver isso? Algumas pessoas, inclusive, elas têm como postura de ataque a vitimização, a depressão, outras vão para a guerra, vão para a luta, e é aqui que é um grande ponto de atenção, onde muitas de nós, lá no passado, às vezes na infância, adolescência, início de vida adulta, nós encontramos dificuldades e a nossa postura de ataque foi fazer. O que eu tenho que fazer para resolver isso? Ou seja, qual que é a ação, qual que é a mudança, qual que é a luta, qual é a força que eu preciso empregar para resolver essa questão? E veja que muitas das situações a gente conseguiu resolver na força, como eu brinco, né? Na força do ódio. Eu resolvi muitas questões minhas na força do ódio. Mas resolver as questões nessa postura é um caminho curto, né? Como a gente fala, mentira tem perna curta, vencer na força do ódio também tem perna curta, principalmente para nós mulheres. Porque a força do ódio, ela não nos sustenta. A energia da força, ela é contra-fluxo para a mulher. E isso não quer dizer que a mulher não pode ou não deve ter força. Pelo contrário, eu tenho muita força. Eu estou aqui usando da minha força, da minha energia vital para gravar esse vídeo. Se eu não tenho nenhuma força, eu sou depressiva, eu sou mole, eu sou, enfim, N adjetivos que eu possa dar. Então, eu não estou dizendo de ter ou não ter força. O que eu estou trazendo aqui é que muitas vezes a gente adotou lá atrás, ou seja, agora, ontem, semana passada, ano passado, uma postura de ataque para resolver uma situação, e o problema é que a gente se manteve nessa postura, para que então a gente pudesse alcançar o ponto número 3, o movimento de solução. Então, o que é a solução para esse caso? Vou trazer aqui para um caso prático, por exemplo, eu, né, lá atrás, há uns 4, 5 anos atrás, época de pandemia, o meu marido, né, fez uma mudança no emprego dele e eu virei a provedora da casa. Eu passei a pagar as contas e virei o bicho em casa, né? Então, assim, eu tinha uma dificuldade que eram as contas a serem pagas. Número 2, a postura que eu adotei foi uma postura de ataque. Agora eu tenho que ser forte, eu não posso descansar, eu tenho a responsabilidade, isso é difícil, isso é pesado. Eu adotei essa postura para então encontrar a solução, que na época era pagar as contas. Só que aí a gente vai para um ponto número 4, uma postura compensatória ou uma resistência, que é o quê? Se eu, para achar uma solução, tive que fazer muita força e eu resolvi o problema, eu tenho uma tendência a buscar uma postura do lado oposto, que é agora que eu resolvi, agora eu tenho que descansar, agora você tem que me compensar, você tem que fazer muito, eu fico exigente, ou eu me enfraqueço, porque uma hora eu trago força demais e depois eu me enfraqueço demais. Então, quando eu busquei essa solução apenas no fazer, sem olhar para dentro, como no caso que eu dei, no caso do exemplo que eu dei aqui, eu podia ter resolvido tudo isso com leveza, com tranquilidade, fazendo um movimento de solução que era pagar as contas, que naquela época foi necessário, mas sem entrar nessa postura de ataque. Porque depois, então, eu entrei nesse movimento compensatório, tanto exigindo muito do meu marido, quanto tendo uma necessidade imensa de descansar. Parecia que eu nunca descansava bastante, parecia que amanhã vai ser mais tranquilo, semana que vem vai ser mais tranquilo, porque eu não conseguia enxergar ainda que eu precisava também ajustar o meu ser dentro desse movimento de solução e dessa nova postura. E daí a gente vai para o item número 5, que é a sustentação. Então, quando eu entendo que a solução não está só no fazer, mas que demanda também um ajuste no meu ser, na pessoa que eu quero ser, qual é a postura que eu preciso sustentar? O que eu preciso
desistir de carregar, de ser desleal a certos padrões do sistema? O que eu preciso reconhecer também que faz parte do meu passado? Então, se eu lá atrás escolhi ter esta postura para resolver a situação, eu escolhi. Ai, Adri, mas eu, quando eu tinha 5 anos, eu não escolhi. Escolheu sim. Tudo aquilo que a gente vive é escolha nossa. Não é uma escolha consciente, mas é uma escolha inconsciente. Faz parte do nosso plano de vida, faz parte das nossas necessidades de evolução. Porque, veja, a gente não nasce aqui, a gente não é vegetal, que nasce, cresce e morre. Não, a gente é ser humano, a gente nasce com propósitos, com objetivos, e são justamente as dificuldades que nos fazem nos abrirmos para estas possibilidades, para essas questões, para essa evolução. Então, quando você sai desse prisma da vítima, como eu lá atrás, porque eu tenho que pagar as contas, era uma postura agressiva, mas tinha um vitimismo, porque coitada de mim, eu que tenho que resolver tudo, eu que tenho que arcar com tudo, e eu tô dando só um exemplo da minha vida, mas eu poderia dar muitos outros que eu também já passei e que eu ainda vivencio de forma mais moderada, mas a gente tá eternamente, vejam que até tem uma flechinha, a gente tá eternamente nesses ciclos de evolução da nossa vida. Então, quando eu olho para trás e reconheço, caramba, eu me coloquei nessa situação, eu escolhi essa situação, essa dificuldade da vida por algum motivo, e lá atrás a única forma, a única saída que eu encontrei foi aquela, e ok, foi como deu para ser, só que esse movimento, essa postura de ataque não tá mais funcionando, porque eu ouço de muitas mulheres, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, aí o que eu ouço muito aqui nesse ponto 4 pro 5, Adri, até citei isso outro dia, né, no Instagram, tive muita interação sobre isso, Adri, eu olho para fora, minha vida parece que tá perfeita, casamento, os filhos, o trabalho, a casa, o dinheiro, tá tudo indo, tá tudo legal, mas eu sinto um vazio imenso dentro de mim, parece que eu não me encontro, parece que eu não tô legal, parece que a vida não tem cor. E isso fala do quê? Justamente dessa falta de ser. Você construiu um grande castelo, que é o castelo do fazer, você construiu sua identidade baseada naquilo que você sempre foi capaz de fazer para resolver, para sair do ponto 1, passando pelo ponto 2, adotando essa postura, fazendo os movimentos de solução e depois buscando a compensação. E agora, talvez esse vazio que você por vezes sinta, seja justamente essa dificuldade em virar a chave, para que então você possa entrar no ponto 6, que é a nova postura ou usufruto. Só que o usufruto, ele não está para as guerreiras e guerreiros. O usufruto está para quem de fato toma o seu lugar. Porque imagina, se a gente pegar um guerreiro mesmo, vai lá da era medieval, ou ele estava lutando, ou ele estava de folga, não produzindo. E nós, que não somos guerreiras, nós podemos estar produzindo em um movimento de tranquilidade, sem estar em guerra, sem estar nesse fazer desenfreado, que funcionou lá atrás, para mim funcionou, só que agora não funciona mais. Vem a idade, vem às vezes sintomas de menopausa, vem climatério, vem a menopausa em si. Então, a menopausa, ela na verdade, ela dá um zoom naquilo que a gente já carrega dentro da gente. Aquilo que por uma vida toda a gente consegue negligenciando, porque a gente tem força, a gente tem vitalidade, a gente tem energia, mas aí quando o tempo vai passando, não só por uma questão física, hormonal, mas também por uma questão emocional, energética, mental, a gente não aguenta mais. E aí muitas mulheres caem profundamente nos sintomas da menopausa, quase que como um acostamento. Então, quando eu não sustento mais a caminhada, eu não aguento mais caminhar nesse ritmo, desse jeito, nessa velocidade, com essa postura, então deixa eu ir para o acostamento, deixa eu parar. Quando na verdade isso não é a solução. É isso que gera resistência para você ir do ponto 5 ao ponto 6. Ou seja, você precisa sustentar. Mas para sustentar, você precisa fazer uma mudança de postura. E muitas vezes a gente busca voltar. Eu sempre dava esse exemplo, né? Quando a gente tem uma postura, digamos que, eu gasto demais. Então eu tenho postura no extremo no 80. Eu vou trabalhar essa questão, a tendência é você ir para o 8, é ir do 8 para o 80. Eu visito minha mãe e é muito difícil visitá-la. Daí muitas pessoas vêm, constelam, resolvem as dores que estão por trás disso e muitas vezes elas vão para o extremo oposto. E aí eu sempre dizia que passado um tempo é necessário buscar um equilíbrio. Só que daí eu comecei a ver que esse buscar um equilíbrio é andar para trás. Quando então me veio esse olhar de que é um andar para cima, é um subir do 4 para o 5 para sustentar uma nova postura, um novo eu, um novo jeito de ser, mas que realmente é um pouco difícil, né? Porque você precisa se despedir de quem você foi, né? De tudo aquilo que deu certo, dos seus recursos, das suas estratégias, dos seus maiores troféus e dizer assim, cara, isso funcionou até aqui, mas daqui para frente não tá mais funcionando. E dá uma certa sensação de perda do teu eu, né? Quem eu sou, né? Eu passei por isso, né? Quando eu fiz esse movimento aqui, voltando para o meu exemplo lá de pagar as contas, sustentar a casa, enfim, quando eu saí desse padrão de não ser mais a forte, o homem da casa, cara, a sensação de assim, vai dar merda, desculpa o palavrão,
mas de que vai dar errado, de que, assim, eu não sei ser ainda essa outra Adri. E isso traz um medo, isso traz insegurança, mas isso é natural, é esperado que isso aconteça. Veja que na seta 1 é como se fosse morro abaixo, né? Quando vem os problemas da vida, né? Todo santo ajuda, todo santo empurra, não sei como fala. Agora, quando é morro acima, quando você tá na construção de um novo eu, realmente é um pouquinho mais difícil e por vezes a gente não consegue sozinha. Eu também não consegui sozinha. Eu busquei ajuda, eu fui constelar, eu fui ver o que estava por trás, o que me mantinha ali nessa postura do número 4, na resistência, na compensação, na dificuldade, o que me bloqueava de dar um salto, de ir além e encontrar leveza. E veja, eu continuei por um tempo pagando as contas. Então, a solução não é eliminar a dificuldade, a solução é mantendo essa dificuldade. Que mudança que eu posso fazer em mim para que assim eu consiga adotar uma nova postura e mesmo tendo este problema, que aqui, como eu falei, era uma coisa transitória, mas a gente pode estar falando de um filho, de uma dificuldade do filho, de uma questão do seu corpo, da sua cidade, do seu trabalho, de algo que você não tenha menção de mudar a curto prazo ou que nem possa ser mudado. E aí, muitas vezes a gente acha assim, quando eu resolver isso, eu vou ser feliz. E o grande caminho é incluindo isso na minha vida, como com isso eu posso ser feliz, que passa pela aceitação. Como eu falei antes, olhar para tudo aquilo que faz parte da sua vida e incluir, dizer, ok, isso faz parte do meu eu. Eu acolho para que então eu possa, com isso fazendo parte de mim, agir em meu benefício. É como eu tenho um braço machucado. Eu posso cortar o braço e aí seguir o meu caminho, mas eu tenho mais um problema, ou eu posso integrar esse braço que está machucado aqui ou ali, e como que eu vou seguir o meu caminho integrando essa dificuldade? Essa que é a grande questão, para que então você possa adotar uma nova postura na vida. No entanto, para isso, não existe passo a passo, não existe checklist, não tem um caminho das pedras assim pronto. Por quê? Cada pessoa tem ali as suas questões, geralmente inconscientes, também as suas crenças, também os seus vários outros campos e corpos que compõem, que vão gerar o padrão. Então não tem uma coisa assim, ah, não, eu venho uma solução pronta que eu vou te ajudar a fazer isso. Eu mesma não tinha a minha, eu tive que ir desenhando a minha, buscando, criando, lendo, constelando, enfim, fazendo vários processos que me ajudaram a dar essa volta. E aí, sabe o que é mais legal? Quando a gente chega lá, pronto, eu tenho uma nova postura, agora eu tô linda. A vida traz novas dificuldades, a vida traz novas oportunidades. Por quê? Água parada apodrece. E a gente não é água parada, a gente não quer apodrecer, a gente quer evoluir, a gente quer brilhar, a gente quer ser bonita, ser plena, ser rainha, ser feliz na nossa vida. Então, a ideia aqui é que você possa olhar assim, em que momento da sua vida você está. E pode ser que, bom, Adri, pô, em relação ao meu trabalho, eu me vejo que eu tô nesse ponto, em relação ao meu casamento, eu tô aqui, a mim mesma, aos meus filhos, mas a ideia aqui é trazer luz, é clarear as dificuldades que você pode estar vivendo para que você saiba que você não é louca, porque eu passei por isso, cara, será que eu tô ficando louca? Cara, minha vida tá linda, tá tudo maravilhoso depois, né? Contas pagas, marido trabalhando, ganhando dinheiro pra caramba. E eu não estava bem, porque eu ainda estava ali no 4. Eu ainda estava assim, mas e agora? Para onde eu vou? Né? Então eu dizia, meu Deus, eu tô ficando louca. Então eu tô aqui para te falar que você não tá ficando louca, que você não está sozinha, que você não é a única que tá passando por isso. Porque a gente tem uma tendência a querer patentear os nossos sofrimentos, né? Quando na verdade a gente vive as coisas muito parecidas, né? Não que todo mundo viva igual, mas aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, tem muitas outras mulheres vivendo, sentindo e sofrendo mesmo. Então quando você amplia essa consciência, opa, peraí, eu não tô sozinha, eu não tô louca. Existe, inclusive, conceitos, teorias e explicações por trás do que você está vivendo. E se existem teorias e explicações, existem também muitas soluções. E é esse o convite do vídeo, que você possa, né, abrir os olhos, porque hoje você está no escuro. Quando você só sofre e não entende nada, e acha que tá ficando louca, e acha que tá exagerando, e acha que não é bem assim, tá tudo certo, vai passar, né? E às vezes passa o tempo, mas a sua sensação, a sua dor continua a mesma, aí que nós temos um problema. Então a ideia é clarear, né? Trazer luz, trazer para consciência aquilo que hoje está habitando no seu inconsciente e fazendo grandes estragos na sua vida, né? Então que a partir disso você possa observar em qual ponto, né, deste triângulo você está, o que você está sentindo, né? Me coloco aqui à disposição para te auxiliar nesse processo, para que você possa chegar ali no ponto 6, não só chegar, mas manter e sustentar as novas posturas que você precisa para seguir a vida que você deseja e para ser a pessoa que você deseja. Porque muitas vezes eu brincava assim, ai, não tá fácil ser eu, tá bem difícil ser eu, porque eu mesma não me entendia, eu não tava me gostando daquele jeito, porque eu tava muito deslocada da minha essência. Então, esse olhar, né, de saber de acolhimento, de entendimento e de solução, é como acender a luz, é como estar no quarto escuro e de repente acende a luz e, nossa, agora eu vejo, né? E o ver precede a mudança, o trazer para a consciência vai fazer com que você tome atitudes mais assertivas, vai fazer com que você se posicione
para que você seja tratado do jeito que você quer, seja no relacionamento, com os filhos, no trabalho, com os amigos, com os pais. Porque quando você está perdida em você, como você vai se posicionar em relação ao outro? As pessoas te tratam como elas querem, e como você não quer, geralmente, né? Então elas te tratam e te destratam e você não consegue entender o que acontece. Lelê, minha cachorra, cavando. Então você não consegue entender o porquê que isso acontece. Por que me tratam assim? Por que não me valorizam? Por que não me amam? Por que não me querem? O que acontece? Então a ideia aqui é para que você possa primeiro se entender, para que você possa primeiro encontrar o caminho dentro de você. E assim seja muito mais leve e natural você estabelecer novos caminhos na sua vida e na sua relação. Então conta comigo nesse processo, me conta aqui nos comentários em qual fase aqui do triângulo da evolução que você está e conta comigo nesse seu processo.